Boa noite. Eu estou aqui para falar do filme Desmundo, um filme polêmico, um drama que mexe muito com o sentimento, o brilho de nós, né, seres colonizados. O filme já começa com a caravela vindo de Portugal e trazendo órfãos para manterem matrimônio com os colonizadores que aqui estavam. Era consentido pela Igreja Católica, pois eles não queriam que tivesse essa miscigenação que teve aqui, que foi inevitável, né? E teve do mesmo jeito. E eles não queriam que os portugueses tivessem relação com as índias, que tivessem relação com negros, que tivessem filhos, entendeu? Mesmo assim houve e geraram. E por isso que nós somos um país laico e bem mistificado. E por isso eu trouxe essas órfãs, e as órfãs eram obrigadas a casar, entendeu? A Igreja Católica consentia, eles não tinham ninguém para protegê-las e tal, entendeu? E casava com o pessoal mais relacionado com os colonizadores, entendeu? Só que houve uma que se rebelou, aí na hora do casamento, do matrimônio, ela pegou e cuspiu na cara do seu pretendente, e ele chegou e repudiou ela, e a igreja também, e aí ela foi obrigada a casar com um homem mais velho, que era comerciante, meio avarento, tal, e ela foi obrigada a casar e casou, entendeu? Foi para um lugar distante e tal. E esse homem, ele era escravagista também, ele mantinha os índios escravos e fazia comércio e tal. E ela não teve muita opção. Tentou fugir 2 vezes. A primeira vez ela foi frustrada, apanhou, ficou presa. Outra vez ela apanhou por manter laços com o judaísmo. E até que a um ponto ela chegou e se entregou, mas assim, não se entregou totalmente, ela se entregou no sentido de poder burlar a guarda dele, entendeu? E poder escapar. E ela escapou e conseguiu ir para uma aldeia do lado, entendeu? E essa aldeia era habitada por um chileno que fazia comércio também de índios, entendeu? Ele tinha uma carinha boa, mas era também um escravagista. E ela chegou lá com dinheiro e tal, e conseguiu barganhar uma passagem para Portugal de novo. Mas antes ela tinha tentado essa fuga da outra vez, mas não conseguiu. Ela encontrou um pessoal na praia, ela estava dormindo, encontrou 2 homens na praia, os homens tentaram violentar ela, não chegaram a violentar, entendeu? 3, aliás. E ela foi morta, e eles foram mortos pelo marido dela, né, que foi lá atrás dela e matou esses 3. Inclusive tinha até um índio armado também, entendeu? Os índios acabaram virando soldados, né, dos escravagistas. E nessa primeira tentativa frustrada aí ela não deu certo, e na segunda ela meio que conseguiu, que ela tipo, ela fingiu que aceitou ele como marido e tal, romance, enganou ele, pegou as moedas e saiu de noite com uma mula e foi para essa aldeia do lado, que era a aldeia que estava é um rancho, na verdade, né? Não era aldeia, era um rancho que estava esse chileno, e ela ganhou a passagem e tal e tentou ir para Portugal, entendeu? E nisso o marido, desesperado, ficou atrás e conseguiu encontrar ela quando ela estava indo embora, né? E tiveram um duelo, ele e o chileno, e ele acabou matando o adversário, o oponente, entendeu? E ficou com ela e teve um filho, que ninguém sabe dizer se o filho é do chileno ou é dele, entendeu? E assim acaba o filme, mas assim, na minha visão foi um filme que é verídico, realmente aconteceu essas coisas, entendeu? Teve fatos até piores e tal. E dentro do conceito histórico, foi um processo que não ocorreu só, olha,
com os índios, com os negros, ocorreu desde a humanidade, desde os primórdios. O ser humano já escravizava o outro, entendeu? O povo hebreu foi escravizado pelos egípcios, o povo hebreu também escravizou também os filisteus, entendeu? E assim continuavam escravizando, entendeu? E não tinha esse negócio de cor de pele, de olhos e tal. Eles escravizavam olhos azuis, olhos verdes, loiro, moreno, entendeu? Eles continuavam escravizando, porque era a coisa mais normal do mundo. É como se você tivesse uma propriedade hoje, entendeu? Um imóvel, um carro, era ter um escravo. E nesse conceito antigo, a humanidade estava saindo da barbárie. E até 1570 mais ou menos ainda estava com os requisitos de bárbaro, entendeu? E demorou ainda o tempo para poder se libertar. Houve nos Estados Unidos primeiro a Revolução, né? A Guerra Civil entre os Yankees e os Confederados, e acho que se espalhou aqui para o Brasil também, entendeu? Esse conceito de que o negro também era gente e tal. Os índios não chegaram a ser totalmente escravos, porque eles tinham uma coisa muito, como que eu posso dizer, muito de liberdade dentro deles, que eles preferiam morrer do que ser subjugado e perder a liberdade, entendeu? Alguns aceitaram, mas assim, aceitaram dentro dos padrões assim, de conforto, de comodidade e tal, mas dentro deles sempre tinha aquele aspecto, né, de eu sou livre, aquela mata toda, a minha casa, entendeu? Então eles foram meio difíceis, por isso que os portugueses foram na África buscar escravos que eram mais resistentes, eram mais obedientes, fácil de controlar, entendeu? E não tinham para onde fugir, eles estavam em uma terra distante, não tinha como eles fugir pelo meio da mata, e fugiram uns, até criaram os quilombos e tal, tipo, na época foram chefiados por Zumbi dos Palmares e tal. Mas então, o filme em si, pra mim causou um impacto assim, tipo de repugnância, né? Por tanta violência, por tanta escravidão, por tanto ódio. Mas ao mesmo tempo foi um processo que teve que ocorrer para a gente poder ser civilizados, né? Porque se não ocorresse esse processo, eu não sei como que seria o Brasil hoje em dia, né? E não tem como culpar, porque a humanidade toda em si na época tinha esse conceito, entendeu? Tanto o mais rico quanto o mais pobre achava que o ser humano poderia se sobressair sobre o outro e escravizá-lo. E pra mim, eu acho que isso daí foi uma evolução, a gente foi evoluindo, entendeu? Foi evoluindo, e hoje em dia tem uma liberdade limitada, né? Mas tem uma liberdade de direitos e tal, e a lei funciona, mas ela aqui no Brasil é daquele jeito, ela funciona mais para rico, para pobre não funciona, tal, entendeu? Os índios têm os direitos deles, mas assim, tipo, os invasores não respeitam, entendeu? E os grileiros entram, tomam a terra, tal. Mas assim, a gente está evoluindo, e eu espero que futuramente sejamos um povo mais, como que se diz, mais contemplativo, um povo mais sensato, que saiba respeitar o próximo, saiba respeitar a sua história e saiba aprender com ela, entendeu? Porque isso é muito importante. Bom, eu acho que é isso que eu tenho para falar, e espero que o que eu disse caiba dentro do que foi proposto no debate na sala de aula e na proposta de trabalho que o professor, aliás, Rubens, nos propôs. Obrigado.